Olá, boa tarde, live especial do Toque de Bola nesta quarta-feira, live que a gente vem divulgando já desde o início da semana, que a gente pôde confirmar desde a semana passada. E se a gente fala live especial, né, para convidados que ao longo desses anos, né, a live já é uma coisa relativamente mais recente no Toque de Bola, mas enfim, hoje a gente tem de fato uma live bastante especial com uma grande personalidade, que eu não vou dizer que é só do esporte de Juiz de Fora, mas é da cidade de Juiz de Fora, né? Por que não dizer de Minas Gerais, do Brasil, uma figura realmente. Aqui na conversa, na pré-conversa, né, da entrevista, a gente fala senhor não pode. Aí vai senhor não pode. Mas o senhor aqui é, na verdade, um respeito muito grande que a gente tem. E, como diria o nosso Wallace Matos, tapete vermelho para os nossos convidados. Eu vou apertar aqui para a gente virar a tela. Professor Juarez Carvalho Venâncio, muito boa tarde. Muito obrigado pela presença, e tem muita gente já que estava esperando esse encontro aqui com o senhor. Não tem jeito. Vamos ver durante a entrevista se vai senhor ou se vai você. Obrigado pela presença. Obrigado a você pelo convite. Estamos aqui para conversarmos a respeito do esporte em Juiz de Fora e outras coisas que você quiser, Ivan. A Vaninha Sarmento já entrou aqui. Adoro. Deixa eu falar um pouquinho da turma aqui que já se manifestou nas redes sociais, né? Eu sei que durante o programa muita gente também vai querer falar. Na tela está o professor Juarez Carvalho Venâncio. Amintas Lobo disse: professor Juarez, grande pessoa, me ajudou muito como aluno e como tentativa de atleta. Um senhor educador. Puxava a orelha dele, professor? Lembro, do Amintas eu lembro. Era gente boa, estava sempre alegre, participando das coisas e tudo. Zagueiro? Não. Não? Não. Se não me engano, era basqueteiro. Basqueteiro. Tá certo. Vaninha Sarmento, eu amo o Juarez. Vaninha tá sempre acompanhando o Toque de Bola. Um abraço para ela, né, Juarez? Um abraço muito apertado. Vaninha foi a primeira rainha dos Jogos Colegiais de Juiz de Fora, na época do DMR. Opa, que ano, mais ou menos? Isso era 70 e pouco, o DMR, que era o Magela, a Dona Pátria, o Gaguinho e os Sureiros. Funcionava na Rua Marechal, a administração do Itamar. Professor Zé Antônio Bara está aqui também. Vaninha, parabéns então. Esse título de rainha nunca entrevistei com esse motivo do título. Ivan Gal, do futsal, está aqui. Como é bom a gente ver essa turma aqui. O Felipe Souza, nosso Beto Vidal, jornalista, grande zagueiro do então futebol de salão. O Anísio Pitico, a turma do Ibitipoca Off-Road. Bete Saqueto, da Academia de Comércio. Então, minha afilhada. Afilhada? É. Meu querido amigo e padrinho Juarez Venâncio, uma referência na história da educação de Juiz de Fora. Grande Bete, né? Grande. Uma grande professora de português e literatura. Ela me deu uma nota ruim numa prova de inglês, Juarez, só porque eu não acertei nada. Você acredita? Eu acredito. Ai. E a gente falou da professora Bete, né? E a gente teve a oportunidade de encontrar com ela. Quem está na tela aí é o professor Juarez, nosso entrevistado. O meu irmão Pedro, mandando um grande professor Juarez, abração para ele. Ele que está em São Paulo. E na época que eu tirei essa nota ruim lá na academia, a Bete, na hora de entregar as provas, né? E eu fui muito mal numa prova de inglês, acertei acho que uma questão só, foi um vexame total. E a Bete, na hora de entregar as notas, né, foi ler os nomes dos alunos, falou Ivan, Elias, Alac. Aí fez aquela cara, né? Você é irmão do Pedro? Sou sim, professor. O meu irmão fez o desfavor de ser primeiro lugar colocado geral no vestibular na mesma época que eu quase tirei nota 0 numa prova de inglês. Aí a Beth falou, que diferença, hein? Falei, professora, me dá uma chance, né? Eu vou chegar lá, vou estudar. Tem outro abraço para você aqui. Vai ser difícil fazer a entrevista. Professor Flávio Vilela, Juarez querido, saudades, um cara sensacional.
e está dizendo aqui que só os títulos ficam na história, professor. Essa frase ele atribui a mim, mas não é minha, não, é de alguém das rádios do Rio. Mas é só os títulos que ficam na história, não adianta não falar que ficou em segundo, terceiro lugar no Brasil, não. Flávio foi um grande corredor de Juiz de Fora, o recorde dele ficou mantido durante muitos anos. Maravilha. Pitico Anísio, parabéns pela live. Ivan, professor Juarez, em tempo, cumprimentar o aniversariante do dia, o grande jornalista Wallace Matos. Agora está lá firme e forte o Wallace Matos como atleta. Um grande abraço para vocês, para você também, Pitico. A Maria do Carmo, vai me ajudar com o sobrenome dela, Juarez? Schuvaites. Muito obrigado. Parabéns, Juarez, pela sua trajetória dedicada à educação jusforana. A grande secretária da academia estava sempre pronta a arrumar os documentos que naquela época exigia, não aceitavam carteira de identidade, então tinha que os documentos partir da secretaria, que ela era a chefe, e assinado por ela e o diretor. Tá aí, José Guilherme Magalhães, advogado, querido amigo e professor Juarez Venâncio. Goleiro. Bom? Bom goleiro. Bom goleiro. Tá certo. Iosita Faria, nossa companheira do Panatron Clube, saudades do meu coordenador lá na academia. Você era bravo, Juarez? O Flávio Vilela fala que você era bravo. Não, não era bravo, não. Iosita é uma grande professora, além de professora amiga, e também uma professora que ajudou muito os funcionários da academia como tesoureira da associação. Uma pessoa de confiança também no Panatron foi tesoureira. Isso, um grande abraço então para ela. O Flávio está dizendo. Ela e a família. Maria do Carmo, chefona, saudade. O Flávio já está molando. O Flávio não falou panelinha até agora. O Flávio sempre falou esse negócio de panelinha, Juarez? Eu não falava muito panelinha. Então é de uns 10 anos para cá? É de uns 10 anos para cá. Qualquer grupo de dois que ele não está, ele fala que é panelinha. Grande Flávio. Grande Flávio. Professora Ana Marta Ladeira, mandando um grande abração para o professor Juarez. Grande Ana Marta, jornalista da academia, durante muito tempo, hoje professora. Um abraço para ela e família. Olha, gente, né, como a gente disse no início, a gente tem uma satisfação muito grande pelo toque de bola de poder tentar dar sequência, né, ao trabalho que o nosso bacharel Mário Helênio começou, e a gente formando ali e tal na universidade também, com apoio de várias outras pessoas, mas tendo a felicidade de conviver então com o Mário Helênio, e a gente tinha essa ideia de seguir aqui no Toque de Bola com esse trabalho. O Flávio falou que é panela sempre, a Vaninha falou que tinha panelinha sim, que o Flávio era da panela. Então a gente tem uma satisfação muito grande de receber o professor Juarez Carvalho Venâncio, que é uma referência, como a gente disse, não só do esporte, mas da educação jusforana. Então a gente vai falar, é muita coisa que a gente tem para perguntar para o Juarez. Provavelmente uma live só não vai dar tempo. Mas o senhor está, aí o senhor de novo, 83 anos, Juarez? 83. Nasci na fazenda do Aracaju, que pertencia àquela época à chácara. Onde que ficava isso? Perto da floresta. Floresta. Perto da floresta, mais próximo da floresta. E aí entra como é que foi a entrada na academia, né? Que é uma grande referência da sua história, da sua vida. Claro que temos outras também que a gente vai poder comentar, talvez não com todo o tempo. Como é que o senhor passa a fazer parte da história da academia, e hoje essa história aí que a gente tenta reviver um pouco? Comecei na academia fazendo o curso de científico, mas não deu certo. Aí eu fui para o curso de contador. Lá eu formei no curso de contador e já trabalhava na academia como caderneteiro. Então, sou lá do início da história. E o que fazia um caderneteiro? Distribuía as cadernetas para os alunos depois de carimbar presente. Depois dessa da fase de caderneteiro, eu trabalhei um período na livraria do professor Ventura. O professor Ventura que era o coordenador da livraria, e eu trabalhei nela lá. Aí eu fui entrando na academia, depois fui professor do admissão durante muito tempo. Aí eu peguei a quinta série, sexta, sétima, oitava, aí chegou o científico. E aí professor de história?
professor de História. Aí o esporte foi no ano que o Lagrange foi diretor do esporte, ele era professor de Educação Física, mas ele saiu para fazer o doutorado ou o mestrado. E aí eu fui assumir o lugar dele e fiquei durante 50 anos. 50 anos. E quantas gerações, né? A gente estava tentando achar um texto aí para resumir essa entrevista, e a gente colocou história por história, professor Juarez, que, né, professor de história e de diferentes gerações. Quantas pessoas, hein, Juarez? Quantos milhares de pessoas? Quantos alunos? Ivan, é muito dignificante e é uma das melhores coisas que acontece quando você está na rua e você é reconhecido por um ex-aluno. Ele vem, bate o papo com a gente, ou nessas cidades próximas, num raio aí de 150 ou 200 quilômetros, a gente está andando às vezes na rua lá, vem uma pessoa, Juarez, você está aqui hoje, isso é muito bom. Eu gosto muito desse contato com as pessoas. E o que você podia contar, assim, para quem, principalmente as gerações mais novas, né? O quadro que tinha, principalmente quando você entra na academia, estou falando você, não estou concordando não, mas estou no você. Assim, quando entra nesses primeiros anos de academia, o que era o colégio, a academia, um colégio da época? Ivan, a academia era um colégio só masculino. Só depois que chegaram o feminino. Era um colégio que estava terminando o internato e estava ficando só com o externato. E a grande figura desse período era o Padre Leopoldo, que revolucionou o ensino da academia e também a parte de esporte, porque foi ele que fez o ginásio, recuperou a piscina, que era muito profunda, e o Padre Leopoldo deixou um legado na academia e na cidade, como professor de botânica. Ele é um grande marco desse período, e o Padre Xavier também, ele foi um dos cabeças para me introduzir no esporte. Em relação à educação da época, professor Juarez, o senhor disse já de internato, né? Tinha realmente essa situação do menino, no caso, no começo, só os meninos, né? De passar o dia. Como é que era essa formação? A rigidez, rigorosa? Ivan, a academia sempre foi era um colégio rigoroso, e nesses primeiros tempos, era uma disciplina imposta. E essa disciplina refletia dentro da sala de aula e no pátio. Mas você tem sempre a certeza de uma coisa: era um colégio aberto à comunidade. Tanto é que o portão lá do fundo da rua Tiradentes, quanto da frente, ficavam abertos. Nós estamos falando com o professor Juarez Carvalho Venâncio nessa live especial. Mande um alô para o professor Juarez, mande um abraço, mande uma pergunta. A questão da panela está fervendo aqui. O Flavinho está dizendo que a Vaninha e a Elzita eram do caldeirão. Aí a Elzita está pedindo para dar um abraço no professor Juarez, porque, segundo ela, o professor Juarez fugiu no dia do aniversário. É verdade, professor? Não fugiu, não. Aí nessa panela que o Flavinho está falando, está faltando uma, então, a pulga. Foi uma das grandes corredoras de Juiz de Fora. Orneídes? Adoro a Orneídes. Tá certo. E aí a gente fala de colégio, de educação, de esporte, e a gente cita a academia, fala do Granbury também, né? Colégios que tinham uma rivalidade grande, e a gente conversava aqui um pouquinho antes do programa, a gente até há pouco tempo conversou com o Valtinho Madalena, que eles promovem esse encontro de ex-estudantes, né? Da academia, do Granbury, de outros colégios, Santa Catarina. Diferença de um ano entre o Granbury e a academia. E tinha diferença na questão religiosa também, não é isso, professor? Isso. Tinha a diferença religiosa e a diferença esportiva. Uma curiosidade, o meu pai era possuidor do G de Ouro, que era uma decoração dada pelo Granbury aos atletas. O meu pai é da época do Soarídes e de outras pessoas. Soarídes Braga. O Soarídes era colega dele. E ele foi um grande atleta. Granberiense. E aí, como é que foi? Eu era sempre do contra. Ele era tupi ou era tupinambás? Ele era granberiense, eu era academia. Rebelde? Rebelde sem causa. Ivan, o Granbury e a academia
os dois equivalem. Não há nenhum melhor nem pior. Quando um está bem, o outro também está. E quando um tem alguma crise, essa crise repercute. Eu gostava quando o Gramber estava bem, porque eu podia pedir as coisas à direção que eles me davam para o departamento de esporte. E eu imagino que, à medida que um colégio conquistava, né, ou tinha, no caso, quando a academia faz o ginásio, esse ginásio é histórico da academia, né? Ele é histórico. Veio aqui, ele era um piso flutuante, e o que era mais interessante, e a Chica, quando veio aqui jogar com o Olímpico, o vôlei, treinaram na academia. E o Padre Leopoldo abriu o refeitório para oferecer o lanche às atletas japonesas depois do treino no ginásio. E eles elogiaram muito o piso do ginásio da academia. E que grau que era essa rivalidade, vamos dizer? Era uma coisa... Chegava a ser pesada para os padrões da época, assim, um encontro de academia com Gramber no esporte, ou era uma coisa sadia? Não, às vezes tinha grandes confusões. Não era santa, não. Tem alguma que ficou, entre tantas que ficou aí? Tem muitas, irmão. Era ali no ginásio do Clube Trabalhador, teve muita confusão. Naquele campo de futebol do esporte, também deu muita confusão com a academia grande. A academia tinha o ia só da academia, né? É. O Gramber... Quem criou essa frase, o ia só da academia, foi o grande jornalista de fora, Mário Helênio, que é ex-aluno da academia e que era conhecido como Mário Leri Santos, árbitro de basquete, incentivador dos esportes da academia, e além disso tudo, ele era academia inchado. É, o grande Mário Helênio, que organizava competições também, né? Anotava tudo, né? O meu pai estudou na academia, falou que o Mário Helênio sempre, podia ser um jogo qualquer, ele anotava quem estava jogando, quem ganhou, ficou tudo registrado, né? Tudo registrado. Tem nos jornais da academia, tem esses registros dele. Eu vou tentar mostrar aqui um pouco, vou virar a câmera um pouquinho. O professor traz algumas fotos aqui, eu vou tentar jogar, vou tentar colocar no toque de bola. Essa é uma equipe de futebol de salão da academia. A primeira. Vocês veem aí o Gilson, o João Carlos. Peraí, o primeiro é o Juarez aqui em cima. De roupa normal. Depois vem o Gilson, o João Carlos goleiro, o João Márcio e Lagrange. Embaixo nós temos o Brega, o Ike, Mileto e Enéas. E no fundo, um jogador do América. Esse jogo foi lá no Olímpico, quando ainda não tinha ginásio. Tá aí então, futebol de salão, meio que um bate-bola com o professor, no livro, né, que os amigos, né, o Marcinho, o Carlos e o Márcio e o Carlos fizeram, o professor também dá um depoimento. É a sua modalidade preferida, professor, futebol de salão? Não, minha modalidade preferida sempre foi futebol de campo. Mas como tinha ginásio da academia, eu preferia ficar nele do que ir lá para o campão. O professor trouxe muita coisa bacana, ó. Esporte Clube está vencendo a Academia de Comércio. Era na natação essa. Primeira competição de natação de Juiz de Fora. Entre os dois, o Esporte Clube e a Academia? A piscina suspensa do esporte e a academia, que tinha apenas uma piscina de água natural. Estamos com o professor Juarez, e ele trouxe uns recortes, aliás, trouxe um livro também como presente. É um gentleman, o professor Juarez, é por isso que a gente está até emocionado desde que a gente teve a confirmação, né, dessa entrevista. A Lara Valentim, que estava aqui conosco até agora, ela tem um problema, sabe, Juarez? Quando tem jogo do Flamengo, ela, de repente, ela some de Juiz de Fora e aparece lá no Maracanã. Então, ela está dizendo que já está no Maracanã, tem Flamengo e Palmeiras daqui a pouco, mas está parabenizando o professor e o toque de bola. Deixa eu mostrar, antes de voltar a câmera para o Juarez, é uma turma do basquete. Mário Leri Santos, segundo a reportagem, foi o fiscal, tendo funcionado como oficiais de mesa, os mesmos do cotejo juvenil. A gente está vendo aqui, é claro que não dá para o pessoal ver tudo, mas a gente vai, à medida do possível, colocar essas fotos no toque de bola. Um basquete forte também, né, Juarez? Era, basquete forte. Qual modalidade? Mário Helênio é campeão brasileiro de lançamento livre.
Ah, de tiro livre, né? Tiro livre. Deixa eu ver, tem uma pergunta do Flávio Vilela que se a gente não fizer, você sabe que a gente vai ter problema. Está perguntando que se ele não levasse um título, você ficava um mês sem falar com ele, não podia nem passar perto. Verdade ou mentira? Porque o Flávio sabe que só os títulos ficam na história. Absolutamente certo. E aí o professor Juarez, é claro, com essa trajetória toda da academia, passa a ter também uma representatividade junto com a academia também, com a primeira vez que houve um departamento de esportes dentro da Secretaria de Educação, a época da construção do CESPORT, que é o prédio lá em Santa Terezinha, Centro de Apoio ao Esporte Amador. O que você pode contar para a gente dessa época? É isso mesmo, professor? É isso mesmo. O Departamento de Esporte foi a criação da administração do grande prefeito Melo Reis, com a supervisão do professor Rainho, de outras pessoas, do Salé, que era o secretário de planejamento, que é do IPLAN, da Dona Pátria Zambrano, que trabalhou lá, e a Maria Luísa, que era a nossa secretária de Educação. Foi um período muito bom, que nós trouxemos algumas coisas para Juiz de Fora. Foi a seleção brasileira que inaugurou o CESPORT. O nome CESPORT foi criado pelo Lair Adário, que era o secretário de administração, e foi um período muito bom, que nós criamos a Olimpíada de Bairro, criamos o torneio gigante de salão, apoiamos a Copa Arizona, que era do Diário Associado, e também, nesse período, nós tínhamos, durante o mês de outubro, com a professora Vera Melo Reis, nós fazíamos as caravanas de lazer e as caravanas de lazer rurais e na cidade. Levava-se teatro para as crianças, para as pessoas, no mês de outubro, que era o mês da criança. E o CESPORT já foi criado com essa finalidade de receber também as delegações? Foi criado para isso. Deixamos ele lá, quando terminamos a administração, com 128... podia receber até 128 pessoas, com uma cozinha montada, com um auditório e tudo funcionando. E como é que foi essa experiência para o professor Juarez, vindo de um colégio particular, e para lidar com tanta gente, para lidar com as comunidades, com os bairros, para atender, né, em vez de atender um grupo que era grande, o grupo da academia, mas um grupo aí de uma cidade, de uma comunidade inteira? Ô, Ivan, é muito gratificante porque você aprende muita coisa. Os distritos naquela época e localidades que não eram distrito, a gente deu o nome, fizemos o distrital, envolvendo todos eles. O Chico Doido arrumou os campos e foi um período que a gente pôde fazer muita coisa diferente do que estava sendo feito aqui. Quem que era o Chico Doido? Conta pra gente. Chico Doido era um do que administrava o departamento, que eu acho que é departamento de administração da prefeitura. Era uma pessoa muito voluntariosa e trabalhou muito no Vila Branca. E são competições, né, pelo que a gente sabe, pelo que o professor Juarez também está contando, que são as precursoras do que é hoje, né? A Rua de Lazer, a Copa hoje, Prefeitura Bahamas de Futebol Amador. Distrital seria mais ou menos o que é hoje a Zona Rural. Era isso mesmo. Só tem que naquela época nós fazíamos jogos lá no lugar, no distrito. Vamos chamar de distrito. Certo. O que envolvia Penido, Valadares, Rosário, Chapéu d'Uva, Dias Tavares, Floresta, Caeté, Sarandira. Se o senhor tivesse que, ó, senhor de novo aí, que apontar hoje aí, olha, a situação ou a competição, o evento que eu mais me orgulho hoje, que eu me lembro com muito carinho, tem algum específico que ficou aí guardado de um jeito diferente na sua memória? Foi a evolução do salão para esses torneios da Copa Bahamas e também os torneios de futebol que viraram a fase rural da Copa Bahamas. Certo. Aí
O senhor está até hoje, já foi presidente do clube que eu também participo, né, com um convite à época feito pelo Mário Helênio, que tem muita influência em todos nós, no toque de bola, no esporte da cidade, por tudo que ele representa ainda hoje, o nome do nosso estádio, no Panathlon Clube Juiz de Fora, sendo presidente também de uma época muito boa, Panathlon, que segue hoje na presidência do Basileu Tavares. O Panathlon é uma instituição que eu gostei muito de participar, a convite do Mário Helênio. Lá encontrei o Arides Braga, o Ivan Tavares, o Fernando Paranhos, que é um nome do esporte de Juiz de Fora, e é um dos responsáveis pelo Panathlon, pela existência do Panathlon. E temos o Sérgio Costa, temos os presidentes atuais, Gilmar, tivemos o Schmidt, um grande presidente, Gilmar, e tivemos também aí o Cláudio, que é um presidente que continua lá na direção do Panathlon. Tá certo. Este é o professor Juarez Carvalho Venâncio, nessa live especial do Toque de Bola. É claro que um horário só não vai dar tempo. O que ele trouxe de foto aqui é só uma parte do que ele trouxe. Fala um pouquinho dessa memória, né, Juarez? A gente tem dificuldade em encontrar esses registros, mas... O senhor trouxe aqui, o senhor de novo, né? Futebol de salão, basquete, piscina, natação. Como é que o senhor vê aí essa dificuldade que a gente tem de registros de tanta coisa boa que a gente tem em Juiz de Fora, que a gente vê as fotos e fala, nossa senhora, que espetáculo. Ivan, por exemplo, essa foto que você já apresentou para o público é uma foto histórica. Aí, eu era da idade deles, mais ou menos. E é uma honra para mim que o João Márcio e o Gilson foram convocados para a seleção mineira, nessa época em que eles atuavam pela academia. Nós disputamos o campeonato da cidade e ficamos em terceiro lugar. Tá certo. São muitos nomes, né? Antes a gente não era tão incomum o aluno se destacar na cidade, passar a defender um clube e depois defender clubes do Rio de Janeiro, né? Outra época totalmente diferente, né? Sem essa badalação toda do futebol. E é o Florindo, né? Que tem uma trajetória. Fala um pouquinho do Florindo pra gente. Florindo foi um back que começou na academia na década de 30. Ele jogou no Tupi, do Tupi foi para o Atlético, onde ele foi profissionalizado, foi um dos primeiros jogadores a ser profissionalizado. E o curioso, que ele formou uma zaga com o nariz que era do Granberry. É uma zaga que chegou até a seleção brasileira. Florindo e Nariz. Como é que era essa transição, quando de repente a cidade ficava muito orgulhosa? É claro que não tem nada a ver com a comunicação de hoje, que a gente vê todo mundo toda hora aqui nessas câmaras de celular. Como é que era o orgulho da cidade quando de repente, olha lá, o Florindo está numa seleção, o Nilo também. O Florindo era muito de família de Juiz de Fora. Ele é irmão do Nô e também irmão do Valdomiro, que jogou no Tupinambás na ponta direita. O senhor Valdomiro foi, inclusive, técnico da academia durante muito tempo de futebol. A gente tem aqui entre os recortes também que o professor Juarez trouxe para a gente uma homenagem ao Ernesto Evangelista. Está aqui o título, carinhosa homenagem a Ernesto Evangelista por alunos e ex-alunos da academia, Juarez. O professor Evangelista foi lançador do basquete na academia, do vôlei, era um desportista nato e que teve grande atuação, tanto é que a gente vê que os alunos, os ex-alunos, o homenagearam. É um nome marcante do esporte de Juiz de Fora. Vamos falar um pouquinho mais de nomes, Juarez. Juarez, sem ser porque está na nossa presença aqui, mas sem dúvida é uma referência. A gente primeiro pôs uma foto, um dia que a gente encontrou com o Juarez casualmente na rua, batemos um papo, colocamos a foto na rede social e foi realmente uma repercussão muito grande. Aí um pouco adiante falei, opa, vamos trazer o professor para conversar conosco. Nomes do esporte da cidade, a gente tem algumas referências que são muito comentadas e outras que talvez nem tanto. Quem que o professor Juarez acha que de repente não tem o merecido destaque ou foi citado, mas sem ser tão valorizado? O que vem aí na memória do professor Juarez? Ô Ivan, muita gente, a gente vai cometer injustiça, mas você pode ter certeza, o Lagrange foi um nome, basta dizer que deixou um olímpico modificado, fez um ginásio lá. O Sr. Antônio Devani Delgado, que jogou no Volante,
foi um nome marcante também no esporte, tanto da cidade quanto da academia. E outros mais. Na academia, o senhor já citou, né, o Padre Leopoldo. Padre Leopoldo, podemos citar aí o Padre Benito, que sempre apoiou o esporte, temos o irmão Alcides, e o grande realizador das coisas da academia nos últimos tempos foi o professor José Ventura, que é um marco na administração daquela instituição. Você era do contra, você mesmo que falou. O seu pai era Granberry, né? Estou falando você querendo falar senhor, mas ele não falou que vai sair da entrevista, então era academia. Você era Vasco e o seu pai? Meu pai era Vasco, aí combinava, porque era lá no Rio. Rebeldia, mas nem tanto, né? Nem tanto. E o Clube do Coração em Juiz de Fora, Tupinambás, porque ele era tupi? Porque ele era tupi. Ele levava meu jogo e eu já era, ficava torcendo para o Tupinambás, que tinha um time muito bom daquela época. A gente guarda os times desses primeiros anos da vida da gente. Era Pavio, Canhoto, Tibinha, Amaral, Demeuro e Mossoró. Maneco, Senhor, Zu, Valtinho e Albanim. Eita. Tá vendo como que a gente decora? Eu vou te falar aqui, Milton Neves, que nada é professor Juarez, e PVC também estão na escolinha do professor Juarez. Eu vou mostrar uma foto aqui, vamos ver se dá para ver. Não vai dar para ver, talvez, com tanta exatidão, mas olha, essa foto eu acho que merece um destaque, e a gente, é claro que à medida do possível, vai tentar também resgatar essa história. Tá vendo essa turma elegante aí, ó? Então tá. 1910, equipe da academia, e o professor Juarez está relatando aqui, alunos do Clube Ordem e Progresso, fundadores do Tupi Tupinambás Esporte. São informações, segundo o Juarez, do Arides Braga, o Cedira, né? Ele assinava uma coluna Cedira, futebol e futebolistas. Então, professor, esses alunos, o que era esse Clube Ordem e Progresso? E desse grupo de pessoas saíram os fundadores? Saíram, muitos deles foram fundadores. Nas primeiras páginas do livro do Arides, mostra isso, que eram alunos da academia e de outros lugares daqui da cidade que participaram da fundação desses clubes. Porque o campo da academia, embora seja careca, não era lá essas coisas, mas era um campo conhecido. Tinha alguma, vamos dizer, a academia era mais ligada a algum clube, o Granberry a outro, ou não tinha muito isso? Que eu saiba, não. A gente tem uma outra foto aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para a turma. O Flávio está dizendo que memória, o João Barentou, o Vaguinho, o Rafael. O professor Juarez também fica à vontade para pegar as fotos. Primeiro time da academia, deixa eu ver aqui. Tupinambás. Veterano do Tupinambás, clube de apreciáveis. Deixa eu mostrar o recorte para a turma aqui. Esse que modalidade que era, Juarez? Futebol mesmo? De campo. Futebol de campo. É. E a turma fazia pose na foto, tá vendo? Ficavam dois ali na frente. Olha o técnico de gravata. Né? Técnico de gravata, que o professor Juarez citou aqui também no início do nosso papo aqui, fora do ar. A elegância do público, né, nos eventos de esporte, né, Juarez? A primeira foto do time da academia é na entrada. Essa aí eu vou deixar. Pode mostrar aí para a turma, Juarez. É uma foto do pátio da academia, você vê a porta... Levanta um pouquinho só porque está na área de comentar. Olha só, gente. A porta central, e ainda existe lá esse estandarte com Nossa Senhora. Devia de ser um grande acontecimento, a gente vê pela roupa, e os atletas estão de botina, de casquete. O que é casquete? Casquete é um gorro que usava naquela época. Tá certo, casquete. 1908. Que maravilha, olha aí. Deixa eu ver se dá para você ver a foto mais de perto. Olha o pátio da academia. E a gente lembra que a gente foi lá no baile do centenário também, que foi um espetáculo quando houve o baile do centenário. Tinha na época, professor, até que ponto que... A gente ouve muito comentário sobre isso, que o pessoal falava que ser jogador de futebol não era profissão. Como é que era isso na época de academia? Ivan, os times da academia nunca houve essa colocação, não. Os pais sempre aceitaram e incentivavam os meninos a participarem das atividades esportivas.
O curioso é que naquela época não eram essas categorias que tem hoje. Era mirim, médios e maiores. Só isso, né? Tanto é, Ivan. Não era esse sub-sub todo que tem Não, hoje. não tem não. E você pegar uma foto de 1936 da academia, você vai ver que o padre José Simala deixou um núcleo esportivo que foi o mais desenvolvido de Juiz de Fora. Era constituído de 2 campos de basquete, 2 quadras de basquete, uma para os maiores e médios e uma do mirim. Uma ficava seguindo a outra. Do outro lado nós tínhamos 2 quadras de vôlei e tínhamos uma quadra de tênis, que era muito, dizem que era muito disputada. E dividindo esses 2 núcleos, tinha um vestiário e a sala de professor. Tá certo. O Tavim Galil aqui entrou também. Um abraço para ele. Estamos com o professor Juarez Carvalho Venâncio. A gente vai fazer, já está na reta final. É claro que nós vamos ter que fazer outras lives. Aí a gente pode definir uns temas, porque desses temas vão saindo outros. Professor Juarez, e hoje, né? A gente falou da academia, quando o senhor, você entra como caderneteiro, e daqui a pouco o Marilênio está anotando ali tudo dos jogos e vira esse bacharel que ensinou para esses meninos que vinham da universidade ou de outras escolas que esporte não era só futebol, né, senhor Ivan Elias? Só queria saber de futebol quando, né, escutando no Giro da Bola, descobriu como num passe de mágica, né, que existe vôlei, futebol de salão, basquete, atletismo e tudo mais. E hoje, professor Juarez, o Tavim Galil está dizendo, foi meu treinador e ele foi o melhor goleiro, Luiz Otávio Galil. O senhor assina embaixo essa declaração Assinamos. desse grande goleiro biquense? Assinamos. Ô, Ivan, o Marilênio tem influência muito grande que muita gente não reconhece. Foi fazer uma construção lá em casa e o pedreiro que pegou a obra avisou, ó, professor, das 11 horas ao meio-dia é a hora do almoço nosso, porque é sagrado, nós temos que ouvir o Marilênio. O Marilênio era um nome na região. Que beleza, que maravilha. E hoje, Juarez, a pergunta é um pouco inevitável. É difícil comparar a época, o senhor está com 83 anos, mas com essa memória aí que sabe mais do que a gente, que não lembra o que aconteceu, às vezes, na semana passada. E hoje essa tecnologia toda, esse celular para lá e para cá, algumas pessoas, né, tem vários estudos, agora teve essa questão da pandemia também, que acabou provocando esse isolamento, mas de maneira geral, em relação à educação, ao esporte, como é que o senhor definiria hoje o que está acontecendo, até baseado na experiência dos seus familiares, né, da turma, dos conhecidos? O que dá para dizer sobre o que está rolando hoje? Ô, Ivan, mudou muito o esporte em geral. Antigamente o esporte, além de ser uma distração, porque levava a família, e você deve ter lembrado que na sua época o ginásio da academia, na semana da academia, ficava cheio. Todos os 7 dias da semana era ginásio cheio. A família estava lá. E hoje, com as atribuições que tem, a distância que as famílias moram da academia, do centro, é muito difícil trazer essas pessoas a esses eventos. Você vê que até as próprias atividades de clubes é difícil de ter até público. Coisa que naquela época era uma distração para a família. A educação e o esporte eram coisas assim inseparáveis, né? Sempre foi inseparável. O esporte ensina-nos uma coisa: a perder e a ganhar. Porque na vida você ganha e perde. O senhor disse que, sendo professor de história, não existia aula de educação física, né? Não, tinha aula de educação física que era dado por outros. Eu era apenas o diretor do esporte e tínhamos professores. Quando a Escola de Educação Física foi fundada em Juiz de Fora, nós levamos os professores para lá. Muito bom. A turma do CRIAP lá de Santos Dumont, nosso Valtinho Vascaíno. É Vascaíno também, hein, Valtinho? Está dizendo que live gostosa de assistir. Parabéns ao Ivan e ao professor Juarez. E fala um pouquinho agora para a gente fechar, Juarez, o tempo já estourou. Das gerações, né? Você teve a oportunidade de pegar avô, pai e filho. Quantas gerações na academia já? Foi muitas gerações. Era muito bacana, às vezes o pai chegava levando o filho. Juarez, estou trazendo meu filho. O avô ia junto. Foi muito bacana esse período. Umas 3 gerações
eu consegui acompanhar lá na academia. Tá certo. E quando o aluno não pegava o time, não tinha isso também? Você ficava com raiva de você, não? Não ficavam muito, não. Porque eles mesmos sabem, aqueles que têm a condição e aqueles que não têm. Nunca teve choque, não. E eu nunca falei de esporte na sala de aula, não. Eu apenas dava um aviso, uma coisa assim. Porque aula é uma coisa e esporte era outra. Agora a pergunta que mistura um pouco de toque de bola com o Ivan, aluno da academia. Quando acabou o campão da academia e ali foram feitas quadras, o que o professor Juarez lembra daquela época? Ivan, errei. Não devia ter feito as quadras naquele lugar que foram feitos. As quadras deveriam ter sido feitas no fundo, onde hoje tem uma quadra que foi o irmão Gaudêncio que fez, que é uma das melhores quadras que tínhamos, e devia ter feito as quadras lá naquela região e manter o campo de futebol, que faz muita falta. É porque as outras modalidades estavam crescendo também, né? Cresceu muito. E apareceu nessa época o handball, que não existia, apareceu peteca, apareceu as escolinhas, benditas escolinhas, apareceu os esportes de sala, o tênis de mesa, que já era incentivado. Você vê o Wanderson chega a um trabalho excelente, fantástico, desse professor que levou o nome da academia pelo mundo. E na ginástica, né? A ginástica. Então, era um outro período. A ginástica olímpica, a ginástica rítmica com a Maria Helena. Então, foi muito bom esse trabalho. E trabalhou lá professores muito bons, Justin, o Micaro no karatê, o Eudes na capoeira. Foram gente que marcaram aquela época. Tá certo, gente. A entrevista vai ter que terminar. Eu vou mostrar aqui um pouco dos recortes aqui, que a gente já mostrou alguns. Esse aqui é o time da academia que jogou com o Tupinambás, o futebol. Aqui o professor Juarez mostrou. Olha o pátio da academia aí. Em 1908, né? Seria o primeiro time de futebol de campo. Essa turma que está de branco aí, segundo o professor Juarez. Essa aqui também tem um valor histórico muito grande, porque são alunos do Clube Ordem e Progresso, e, segundo o professor Juarez, muito provavelmente daqui saíram alguns dos fundadores dos 3 grandes clubes da cidade, os centenários: Esporte Clube Juiz de Fora, Tupi Futebol Clube e Tupinambás. Você vê que as datas colaboram, porque vai de 1910 a 1920 a fundação desses clubes. Isso, aqui é a homenagem a professor Caetano, Ernesto Evangelista, que é irmão do professor Caetano, né? O Caetano, que também é uma grande referência no esporte. Aqui, os pupilos de Olavo e o juvenil do Esporte Clube, tendo a ladeá-los os conhecidos árbitros da Liga, Helder Santos e Mário Leri. O Juarez está lembrando que na época não era Mário Helênio, era Mário Leri, né? Mário Leri Santos. E depois, se chegasse correspondência na rádio como Mário Heleno, ele falava que não ia ao evento não, que o nome dele era Mário Helênio, né? Não era Mário Heleno. Aqui a gente fez o registro também do esporte com a academia, competições de natação. Aqui tem outra do basquete. Aqui tem uma cancha de bocha, que depois o professor Juarez falou que acabou não indo para frente, porque onde hoje é o SES, né? A academia, né? E são muitos recortes. E para quem foi da academia ou adversário, né? A gente vai ter que mostrar, porque... Deixa eu ver a legenda, deixa eu falar a legenda. Professor Ítalo da Corso, técnico de basquete da academia, foi erguido quando o jogo terminou. Olha aí. Nome marcante da história do Granbury e que trabalhou também na academia. O professor Ítalo saiu do Granbury, foi para a academia, e o Sérgio Schmidt foi o primeiro técnico da academia e técnico também no Granbury. Mais uma aqui, Padre José Maria e o Zé Carlos Leri Guimarães, numa entrevista no Campo do Esporte. Vocês podem ver no fundo o alambrado. Eu gosto das legendas. Flagrante, antes do jogo Cristo Redentor versus Granbury, Padre José Maria fala ao microfone da PRB3. Olha aí, é muita coisa. Professor,
Acaba, mas não acaba. Esse aqui a gente não falou. Ralph Max Miller foi considerado um grande nadador aqui da cidade, não é isso, professor? Da primeira competição de natação, entre a academia e o esporte. Ele era aluno da academia? Aluno da academia. Ralph Max Miller. Que maravilha. Mais um aqui, gente. Quadro do futebol. Foto no pátio da academia, na década de 30 também. O curioso é que as fotos eram sempre no pátio da academia. Tem mais uma aqui, para a gente quase fechar. Equipe que tem o Florindo aqui. Academia, Tupi, Atlético, Vasco, zagueiro Nariz do Gramber, citado pelo Juarez, que foi a dupla de zaga da seleção brasileira, Floriz e Narindo. Nariz e Florindo, né, Juarez? Álvaro Cansado, o nome do Nariz. Médico em Uberaba. Uberaba, Uberlândia. Não... Tá certo, é muita coisa aqui. E tem um basquete aqui de 1935. O primeiro campeonato de Juiz de Fora. De basquete. De basquete. A academia perdeu para o ginástico e ficou em terceiro lugar. Tá, então. Tem mais coisa, mas a gente vai voltar a câmara para o professor Juarez. Primeiro para agradecer pela presença, depois para dizer que depois dessa é inevitável que a gente vai ter que trazer com muita alegria algumas dessas histórias aqui para o Toque de Bola, para a gente de alguma maneira também contribuir para a nossa memória. E as portas estão muito abertas, professor Juarez, que possa nos visitar novamente e nos brindar com um pouco mais aí dessa história. Fica aqui publicamente, né, a alegria de ter a sua amizade, apesar da diferença. A gente passou a se conhecer um pouco mais no Panathlon, era um dos ídolos que a gente tinha no esporte, por estudar na academia, pelos irmãos falarem tanto da academia, né, e pela história que tem a cidade. Então a gente fica muito grato pela sua presença e a gente com certeza vai tentar agendar uma próxima, professor. Obrigado, Ivan, por ter lembrado de mim. Estou sempre à disposição para trazer alguma novidade dessa história do esporte Juiz de Fora, principalmente ligado à academia, que era o lugar onde eu trabalhei e passei por 50 anos. E o Vascão com a SAF, vai ou não vai? Vai, ué. Vai para onde? Ficar mais um ano na Série B. Valeu, professor. Vamos encerrar aqui e dando tudo certo e vai dar. A gente vai subir aí essa entrevista para o YouTube. Ótimo, valeu, muito obrigado, bom feriado para todo mundo. Obrigado.